Shalom, shalom, queridos, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui, amém? Para mais um devocional, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a paz, Leia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, bom dia, Tânia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, amém? Porque até aqui Ele nos concedeu graça, sabedoria, em nome de Jesus, e nos permitiu estarmos mais um devocional para a honra e glória do nome dEle, amém? Glória a Deus! Vamos orar, queridos? Começamos mais cedo hoje, vamos começar mais cedo, porque eu preciso levar meu filho no médico depois, amém? Ele acordou, ele não está muito bem, ele ficou meio, acho que ele deve estar com gripe, alguma coisa. E aí eu vou ter que levar ele no médico, então a gente começou um pouquinho mais cedo, amém? Para poder eu chegar no médico cedo, amém? Glória a Deus. Vamos orar para que a gente possa dar início em nome de Jesus? Pai, primeiramente, Senhor, eu quero te render graças e te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui, Pai, como corpo, como filhos, mais uma segunda-feira para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Desde já, Senhor, eu quero dizer, Pai, que não seja eu a ministrar, mas seja o Senhor através da minha vida, Pai. Por isso eu te peço, doce amigo Espírito Santo, em nome de Jesus, passa uma tenaz nos meus lábios, santifica, Senhor, em nome de Jesus, os nossos ouvidos, prepara o nosso coração, Senhor, para aquilo que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas nesta manhã, Pai. Que o Senhor traga respostas, direcionamento, que o Senhor aponte o caminho. Pai, nós te pedimos perdão por qualquer pecado que possamos ter cometido. Nós te pedimos perdão, Senhor, talvez por não obedecer a tua voz, ó Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor Jesus, por tudo aquilo, Pai, que possamos ter cometido, Senhor, que entristeceu o teu Espírito, Pai. E eu peço, Abba, em nome de Jesus, que o doce amigo Espírito Santo, em nome de Jesus, intensifique a sua presença sobre nós, Senhor. Vem, Espírito Santo, e toma, Senhor, o governo das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, peço que o Senhor derrame sobre nós, Pai, o espírito da revelação da palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos fale o que está por trás da letra. Traga revelação, Senhor, em nome de Jesus. Tudo que está em oculto, Senhor, venha a ser revelado, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos também, doce amigo Espírito Santo, que o espírito da sabedoria esteja sobre nós e em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, traga, Senhor, em nome de Jesus, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, em nome de Jesus. Traga, Senhor, em nome de Jesus, discernimento de espírito. Traga, Senhor, em nome de Jesus, o espírito da profecia que é Cristo, Abba. Orianda la sturgia dele bastiare dele vashore decai. Rinagasuia dele menegasorra della bargia serfete turgia per cotoro bagasio. Rogolovasio redecante rabadagalava surria dasturbia decanderia nagasai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, traga, Senhor, em nome de Jesus, a tua resposta, Pai, a sua resposta para cada dúvida, para cada questionamento dos teus filhos, Pai. Que eles sejam tocados, que eles sejam, Senhor, ativados. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo o mal, todo espírito contrário, e repreenda o Senhor e o espírito do homem. Todo tipo, Pai, de oração contrária, contra esta live, contra este ministério, todo o trabalho feito, Senhor. Toda obra, Pai, maligna que foi levantada, Senhor, nas encruzilhadas, para poder parar, Senhor, o avanço do teu reino, para poder parar, Senhor, a vida dos teus filhos, começa a ser quebrada e anulada agora, em nome de Jesus. Que a tua glória, Senhor, seja palpável e manifesta, Senhor, em nosso meio. Repreendemos todo o mal, em nome de Jesus. Eu já te peço também, Espírito Santo, que todo bloqueio que as trevas colocou para que esta live não seja entregue, para que os teus filhos não assistam, para que haja, Senhor, derrubada, Senhor, da live, eu declaro que é anulada agora. E o Senhor sela, Pai, em nome de Jesus, as conexões de internet. O Senhor sela os aparelhos. O Senhor sela, papai, os computadores, os notebooks. Em nome de Jesus. E que a tua glória, Senhor, seja palpável e manifesta em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
porque até aqui Ele nos sustentou, amém? Até aqui Ele nos trouxe graça, misericórdia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Aline, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, eu espero que vocês tenham tido um final de semana abençoado, que o doce amigo Espírito Santo, em nome de Jesus, se faça presente sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quero agradecer você por todas as curtidas e os compartilhamentos, amém? Porque tem caído bastante a visualização, porque eu não tenho tido tempo de poder entrar e fazer o que precisa ser feito de postar, mas eu creio que em nome de Jesus tudo vai ser alinhado, amém? E nós nos reunimos aqui para você que está de primeira vez, de segunda, quarta e sexta, a partir das 8h15 da manhã, mas hoje nós estamos um pouquinho adiantado, em nome de Jesus, amém? E nós vamos fazer a leitura do Antigo Testamento no livro de 2 Crônicas, capítulo 30, e Lamentações, capítulo 4, se assim o Senhor nos permitir, amém? Então eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 30. Vamos lá. Deixa eu só beber uma água aqui. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 30. Na minha tradução diz assim: Ezequias restitui a Páscoa em Israel. Passados esses acontecimentos, Ezequias ordenou que mensageiros fossem por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e Manassés, convocando-os a comparecer à casa de Yahvé em Jerusalém, para celebrarem juntos o Pessa, que é a Páscoa, em honra de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Porquanto o rei havia chegado a um consenso, e os seus príncipes oficiais e toda a comunidade em Jerusalém, a fim de realizarem o sacrifício da Páscoa no 2º mês. Esse retardamento na celebração em relação à data prescrita deveu-se à falta de sacerdotes santificados em número suficiente, bem como o próprio povo ainda não havia conseguido se reunir todo em Jerusalém. Sendo assim, essa solução pareceu boa aos olhos do rei e de toda a assembleia. Então decidiram anunciar uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para vir e fazer o sacrifício da Páscoa de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, porquanto muitos não celebravam de acordo com o que estava escrito. Assim, por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá, munidos de cartas assinadas pelo rei e pelos oficiais, e proclamavam a seguinte mensagem: Ó israelitas, voltai para Yahvé, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele volte a sua face para o restante de vós, que escapastes das mãos dos reis da Síria. Não sejais como os vossos antepassados e vossos parentes, que foram infiéis e desleais para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que vos entregou à destruição, como vedes claramente. Não sejais teimosos como vossos antepassados, mas sede submissos a Yahvé, o Senhor, e entrai no seu santuário, que ele próprio consagrou para sempre. Cultuai e servi o Senhor vosso Deus, para que o fogo do juízo da sua ira se desvie de nós. Portanto, se voltardes aos vossos corações para o Senhor, vossos irmãos, parentes e filhos encontrarão benevolência por parte dos que aprisionaram e os sujeitaram à escravidão, e eles retornarão para esta terra, pois Yahvé, o Senhor vosso Deus, é bom e compassivo, e não desviará o rosto de vós, se voltardes para ele. Os mensageiros visitaram cidade por cidade, e Efraim e Manassés, e chegaram até Zebulon. Mas o povo riu e zombou deles, e os fez passar por grande humilhação. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon demonstraram ter um coração sensato e humilde, e decidiram partir para Jerusalém. Por outro lado, em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, concedendo-lhe senso de unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão ajuntou-se em Jerusalém no 2º mês, para celebrar a festa dos ázimos, os pães sem fermento. Eles destruíram todos os altares pagãos que haviam em Jerusalém,
Tomaram todos os altares onde eram queimados incensos aos ídolos e juntaram tudo e jogaram no ribeiro do vale de Cedron. Vamos lá. Queridos, nada do Senhor é por coincidência, amém? Vamos parar aqui, a gente parou aqui no versículo 15. Então vamos lá. Nada no mundo espiritual, nada com o Senhor é por coincidência, amém? Nós estamos há exatamente 10 dias do portal de Pessa, que é a Páscoa bíblica, de acordo com a data bíblica, amém? Então, o portal de Pessa é o quê? A Páscoa, que é vista, amém? Hoje, a gente aqui, nós já temos o conhecimento que vai muito mais além do que você comemorar com a sua família, amém? Nós sabemos o significado da Páscoa, o real significado da Páscoa. Então, eu quero voltar aqui um pouco antes, para que talvez você que não tenha o conhecimento, o que é a Páscoa, amém? A Páscoa é a celebração. Então, a Páscoa veio desde o Antigo Testamento. E a Páscoa é a celebração da vinda, amém? Da libertação dos filhos de Deus da saída do Egito. Então, o que aconteceu? Deus tirou o povo do cativeiro do Egito. Deus tirou o povo, amém, que estava há 400 anos ali aprisionados pelos egípcios. E ali a gente sabe que aconteceu uma série de coisas. E quando eles saíram ali do cativeiro, o Senhor instituiu para que eles fizessem a Páscoa, comemorassem a Pessa, para sair do cativeiro. Então, eles comiam o quê? Eles ceiavam. E qual era a ceia de Pessa? A ceia de Pessa era as ervas amargas, porque as ervas amargas representavam o quê? As ervas amargas representavam o tempo do cativeiro que foi deixado para trás. O pão ázimo representava ali a libertação. Então, ali, a Pessa nada mais é do que a comemoração da saída do cativeiro, da libertação do povo de Deus. E hoje nós comemoramos a Pessa, que é um portal, o maior portal de libertação, o maior portal de cura, o maior portal de transformação e de transferência de tudo, de prosperidade, de riqueza em todas as áreas da nossa vida, através da morte de Cristo. Então, nós comemoramos Pessa, nós comemoramos a Páscoa. Por quê? Porque Cristo se deu no madeiro e ele definitivamente ele quebrou, ele anulou toda a maldição, ele quebrou todo o cativeiro, ele quebrou todas as amarras do pecado, ele nos livrou de toda iniquidade, honra, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Então, nós comemoramos, esse é o real significado da Páscoa. A quebra de toda maldição. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Cristo venceu até a morte. E ali, depois que ele passou 3 dias, amém? Ele ressuscitou. Então, Pessa nada mais é do que a restituição, a ressurreição de uma vida. E não é à toa, queridos, que o que aconteceu aqui? O rei Ezequias, ele restitui a Páscoa. Então, ele traz de volta algo que era para ser comemorado eternamente. Mas os filhos de Deus haviam se perdido em meio à prostituição, e haviam se perdido em meio à idolatria. Eles estavam cultuando a outros deuses, eles deixaram de cumprir princípios. E um dos princípios que eles haviam deixado de cumprir era justamente comemorar a Páscoa, que era o quê? Um agradecimento, uma festa em agradecimento ao Deus vivo de Israel por Deus ter tirado eles do cativeiro, por Deus ter tirado eles do Egito. Amém? Então aqui Ezequias, ele restituiu o quê? A Páscoa. E o que eu quero dizer com tudo isso, querido? Nós estamos há exatamente 10 dias da abertura do portal de Pessa. E é tempo, para quem está aqui, já tá fazendo isso há muito mais tempo. Amém? Mas é tempo da gente pedir perdão e arrependimento pelos nossos pecados. Mas, irmã, a gente acabou de fazer isso. Irmã, nós acabamos de destronar todos os amalequitas, os jebusitas, os hititas, os heveus, os ferezeus. Sim, queridos, nós acabamos de fazer tudo isso, mas isso daí eram influências malignas. Agora a gente precisa passar por um alinhamento. E deixa eu te falar algo. Talvez Satanás fique colocando esse tipo de pensamento na tua cabeça.
Mas toda vez eu tenho que pedir perdão, mas toda vez eu tenho que me arrepender, mas toda vez eu tenho que jejuar, mas toda vez eu tenho que fazer algo para poder ser visto por Deus. Não é para você poder ser visto por Deus. É para que você seja limpo de todo pecado, porque nós pecamos todos os dias. Nós pecamos todos os dias, nós pecamos. Às vezes a gente acha que não peca, mas todos os dias nós pecamos. E enquanto vida nós tivermos, queridos, nós vamos pecar, nós vamos falhar, nós vamos ter os nossos pensamentos corrompidos, nós vamos ser tentados pelo inimigo, nós vamos pecar talvez não de forma, amém? Consciente, mas de forma inconsciente. Talvez a gente não vai praticar o ato do pecado em si, mas a gente vai fazer o quê? Praticar um ato do pecado, às vezes em pensamento. A palavra do Senhor diz no Novo Testamento, o próprio Cristo disse para nós, que com o Novo Testamento, com Cristo vindo para a Terra, simplesmente o fato de nós olharmos para um outro sendo casado, vamos lá, eu sou casada, e aí eu olho para um outro homem com um desejo, só de olhar com o desejo, eu já pequei. Se eu olhar um homem bonito na rua e desejar aquele homem, querer aquele homem, eu já pequei. Então, o nosso pecado, queridos, nós pecamos todo o tempo todo. Às vezes a gente acha que não. Hoje eu fiquei um dia sem pecar, glória a Deus. Mas se a gente não vigiar e a gente não se comportar de acordo com a palavra, nós vamos sim pecar. Então, nós temos sim que nos arrepender todos os dias. E o que eu estou querendo dizer aqui é, nós vamos nos preparar, amém? Durante esses 10 dias para o grande portal de alinhamento, para um grande portal de cura, para um grande portal de libertação. Porque hoje nós não comemoramos mais a Pêssah como no passado. Hoje nós comemoramos a Pêssah através de Cristo, porque Cristo é o portal. Amém? Cristo é o que trouxe vida e vida em abundância. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos ali comprados. Pelo sangue de Cristo vertido na cruz nós fomos libertos. Amém? Então aqui o rei Ezequias, ele restituiu a Páscoa em Israel. Algo que não poderia ter deixado de passar, de se comemorar. E o rei Ezequias foi levantado ali por Deus para que restituísse a comemoração da Páscoa. Esse portal de transferência, esse portal, amém? De santificação. Então nós vamos nos humilhar perante a presença do Senhor. Amém? Para que ele traga vida e vida em abundância. Então, 10 dias, deixa eu ver que dia que vai dar aqui para passar para vocês. Deixa eu só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai dar dia 2 de maio. Amém? De abril, perdão. Vai dar dia 2 de abril. Então, termina aqui, abre o portal de Pêssah, tá? Para quem vai estar fazendo o jejum de Esther, nós vamos estar dentro do jejum de Esther. Então, queridos, se você quiser jejuar, jejue. Se você quiser, amém, se santificar, se santifique, para que você entre dentro deste portal, amém, em santidade, para que você possa pedir para que o Senhor, em nome de Jesus, traga libertação sobre a sua vida. Existem coisas, queridos, que só quebram, como vocês já sabem. Existem coisas que só vão sair da minha vida e da tua vida se você tiver uma vida jejuada. Existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. E eu quero falar para você, se o seu problema é a área sexual e você está buscando uma mudança, uma libertação na sua área sexual, eu, como uma pessoa que ministra a batalha espiritual, que fala sobre batalha, você precisa jejuar. Existem castas de demônio, principalmente da área sexual, que você precisa jejuar. Então, se você quer uma santificação, se você quer mais alinhamento, irmã, mas eu não tenho nada disso, mas eu quero jejuar, jejue. Porque é a maior transferência de unção, é a maior transferência de riquezas no mundo espiritual, é dentro do portal de Pêssah, que é dentro do portal da Páscoa. Queridos, vocês vão ver os seus dons sendo renovados. As minhas línguas, amém? As línguas idiomáticas, para quem é batizado em oração de línguas, você vai ver as suas línguas serem transformadas. O Senhor vai mudar, trazer novas línguas. O Senhor já trouxe novas línguas. Fazia um bom tempo que o Senhor não trazia novas línguas para mim. E o Espírito Santo de Deus,
acho que foi na quinta-feira da semana passada. Depois que eu recebi uma oração do meu marido, o Senhor, ele trouxe a renovação de línguas. Então, as minhas línguas, elas mudaram. Então, o Senhor, ele começa a trazer renovação. E aquele que antecipa, governa. Então, se antecipe, busque, se santifique, jejue. O jejum não é para você ser aprovado por Deus. O jejum é para que você venha fazer o quê? Ter mais intimidade com o Senhor. O jejum cala a sua alma. O jejum cala as suas vontades carnais. O jejum faz com que você seja alinhado à vontade de Deus e você entra numa outra esfera, numa outra dimensão espiritual. Amém? Vamos continuar lá. A Páscoa e a festa dos ázimos, que são os pães sem fermento. Amém? Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Então nós sabemos que agora a Páscoa, para aquele que acredita em Cristo, para os judeus que ainda não são messiânicos, eles ainda comemoram a Páscoa dessa forma como a gente vai ler. Mas para os judeus e para nós que acreditamos em Cristo, o cordeiro já foi imolado. E qual é o cordeiro? Cristo. Então, Cristo já foi imolado. Cristo já verteu o sangue na cruz e nos trouxe vida e vida em abundância e liberdade, e santificação e rendição e acesso, principalmente o acesso ao teu Pai. E o que eu quero dizer aqui é, Deus quer que você tenha um relacionamento íntimo, profundo, verdadeiro e genuíno com Ele. Cristo veio principalmente para te devolver o acesso a Deus. E aí o Senhor pede para eu te fazer uma pergunta: o que você tem feito com o seu acesso a Deus? Você tem aproveitado o acesso que Cristo te deu através da cruz para falar com Deus, para buscar intimidade com Deus, para buscar santificação com Deus? Cristo veio para te devolver o acesso que foi perdido no Éden. Cristo deu a vida dele para que você voltasse e tivesse a ter vida novamente. Então o cordeiro já foi imolado. Vamos lá. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos à casa de Yahvé, o Senhor. Então aqui, queridos, os sacerdotes e os levitas precisavam se consagrar para poder apresentar diante de Deus o sacrifício de peça. Eles precisavam ser consagrados. O que é ser consagrado? Ser separado, preparado, sem pecado, sem mácula, para poder se apresentar perante a face de Deus. Vocês entendem agora o porquê que nós jejuamos e nos santificamos tanto? Porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Se você não for santo, querido, é impossível você ver a face de Deus, é impossível você agradar a Deus. E aí eu já quero destronar toda mentira das trevas. Ai, mas santo é só Cristo. Isso é mentira do capeta para que você continue pecando. Você precisa entender que nós somos santos lutando contra o pecado. Pecar, você vai pecar. Amém? Pecar, todos nós vamos pecar, mas nós temos que buscar todos os dias das nossas vidas a santificação. Tentar fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. A gente peca porque a gente quer. E isso não pode acontecer. O pecado tem que ser algo corriqueiro na nossa vida, não cotidiano. Tipo, eu não posso escolher pecar. Eu não posso escolher e sentar na frente de um filme pornográfico e pecar. Porque pornografia é pecado. Eu não posso fazer disso um hábito na minha vida. O pecado, ele tem que ser algo que aconteceu. Tipo, meu Deus, eu pequei. E não algo que eu peco por querer. E não algo porque eu peco porque eu quero. Ah, eu fui lá, eu senti desejo, eu senti vontade, fui lá e pequei. Amém? Então aqui os sacerdotes, eles se consagravam para buscar a presença de Deus. Em seguida, assumiram seus postos no serviço religioso, em conformidade com o que está escrito na Torá, a lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue dos animais que os levitas lhes entregaram. Porquanto havia ainda muitos na comunidade que não tinham se santificado.
Então os levitas tiveram que sacrificar os cordeiros da Páscoa em um lugar em favor de quem não estava purificado. Então, olha aqui, em favor de quem não estava purificado, isto é, cerimonialmente limpo, e que por esse motivo não podia consagrar o seu cordeiro pascal ao Senhor. Então, o que acontecia antigamente? Antigamente, aqueles levitas, eles iam lá, os que já estavam santificados, eles iam e imolavam os cordeiros por aqueles que não estavam aptos para se apresentar perante a face de Deus. Então, o levita, Cristo, o Messias, o sumo sacerdote, veio, derramou na cruz do Calvário, o sangue dele foi imolado para que eu e você tivéssemos acesso a Deus, porque nós não estávamos aptos a estar na presença do Senhor. É isso que é a Páscoa. Então, se alguém aqui não existiu, não entendia o significado da Páscoa, esse é o significado, um dos significados da Páscoa. Cristo veio, derramou o sangue, verteu o sangue na cruz, nos lavou, nos vestiu de glória, e aí nós tivemos o quê? O nosso acesso novamente restaurado, restituído através do sacrifício de cruz. E hoje eu e você podemos ter vida e vida em abundância e principalmente ter acesso de comunhão com o teu Pai. E aí eu te pergunto, você está tendo comunhão com o teu Pai? Você está tendo relacionamento com Ele? Você está buscando ascensão no Espírito? Ou você está se permitindo ser engolido pelas coisas deste mundo? Ou você está tendo dificuldade? Queridos, eu quero dizer algo aqui. Talvez você passou por uma semana muito turbulenta, de muito ataque, de muita dificuldade para orar, de muita dificuldade para jejuar, de muita dificuldade para adorar. Eu quero te dizer algo, para que você entenda. Vamos lá, primeiro ponto. Nós estamos, sim, há 10 dias de entrar dentro de um grande portal de libertação e cura na alma, que é o portal de Pêssach, que é o portal da Páscoa. Ao mesmo tempo em que nós estamos vivendo esses 10 dias, eu quero te dizer algo que talvez para você vai começar a entender agora. Principalmente se você é o primogênito, se você é o filho mais velho da tua mãe, se você é a primeira pessoa ali que inaugurou o ventre da tua mãe. Para nós que somos primogênitos, esse período espiritual é um período de mais ataque que você vai sofrer na sua vida. Então eu quero esclarecer algo aqui para que você não ache que você, ai meu Deus, mas só acontece comigo. Acontece com você porque você tem um propósito diferente na face da terra. De acordo com a palavra do Senhor, todo primogênito pertence a Deus. Todo primogênito pertence a Deus. Irmão, como eu sei que eu sou o primogênito? O primogênito é aquela pessoa que inaugurou o ventre da mãe. Então, é o primeiro filho. Como que eu sei se eu sou o primeiro filho? Então, vamos lá. Se a sua mãe engravidou, mas ela, infelizmente, perdeu o primeiro bebê, você não é o primogênito. Por quê? Porque o útero dela já tinha sido fecundado e já tinha ali, amém, tido uma primeira vida, um primeiro ser humano. Agora, se a sua mãe teve você, vamos lá, ela teve você, amém, teve relacionamento com o teu pai, eles tiveram relação, o espermatozoide fecundou o óvulo e você nasceu e você foi gerado, você é o filho primogênito. Você pertence a Deus. Você foi separado para obra. Você pertence a Deus. Você é do altar. Você ministra o altar. E aí o que acontece? Todos nós que somos primogênitos, nós somos caçados espiritualmente. Michele, aonde que está isso? Lembra lá que você leu comigo aqui. Se você está aqui há mais tempo, você vai ver que Moisés, ele foi ali, amém, achado pela filha do faraó,
Por quê? Porque ali a irmã dele escondeu, né? Colocou a mãe dele, a irmã dele colocou ele nas beiras do rio ali. E aconteceu que estava tendo uma caçada a todos os filhos homens daquele povo de Israel estavam ali com o decreto de morte. Estava com o decreto pelo faraó. Por quê? Porque o povo cresceu e se multiplicou demais. O povo já estava vivendo a palavra que foi liberada para Abraão. Para Abraão, por quê? Para Abraão, na verdade, né? De que Abraão iria se multiplicar de uma forma incontável, como as estrelas do céu, as areias do mar, da praia. E ali aquele povo cresceu demais, e aquilo fez com que Faraó ficasse com raiva e decretasse um decreto de que todos os filhos daqueles homens, eles deveriam que ser mortos. Então ali começou uma caçada ao primogênito. Começou uma caçada aos filhos de Deus. Depois de tudo que aconteceu, que Moisés foi ali, amém? Tirado ali, salvo pela mão da filha de Faraó, foi criado dentro do palácio. O que aconteceu? Ele tinha um propósito de vida para libertar o povo do cativeiro, para tirar o povo daquele lugar do Egito. O que aconteceu? Teve as 9 pragas e a última foi o quê? A morte dos primogênitos do povo do Egito. Todos os primogênitos, filhos primogênitos do Egito foram mortos. Só que Deus falou o quê? Para que os israelitas passassem o sangue do cordeiro na porta dos israelitas, porque assim o anjo da morte iria reconhecer quais eram os israelitas e quais não eram. E ele só iria matar aqueles que fossem os primogênitos do Egito. Então, muitas vezes, a gente só vê a parte do que? Deus trouxe a morte dos primogênitos do Egito. Só que antes também teve a caçada dos primogênitos dos filhos de Israel. Então, nós, queridos, que somos primogênitos, nós já somos caçados espiritualmente, porque isso é espiritual. Vai sempre existir. Sempre vai existir essa caçada aos filhos dos primogênitos. Então, o que acontece com os primogênitos? Os primogênitos, nós somos perseguidos espiritualmente, nós temos um alvo nas nossas costas, querido. Mas o sacrifício de Cristo não anula isso? Não anulou isso. No mundo espiritual, não anulou. Nós vamos continuar sendo. Aonde que está escrito? É só você ir lá na frente e ver. Quando Maria estava grávida, o que estava acontecendo quando Maria estava grávida? Para quem lê Bíblia sabe. Maria não teve que viajar e ganhou Jesus em Belém, porque na cidade onde ela estava, existia um decreto de morte também para os filhos homens do povo de Israel. Cristo também foi perseguido. Cristo também teve que sair. Maria teve que subir em cima de um jumento e andar, amém? Por quê? Porque ela estava fugindo de um decreto de morte que estava sobre aquele povo. E ainda vai estar, queridos. Por quê? Porque todo filho primogênito pertence a Deus. Homem ou mulher. Todo filho primogênito pertence a Deus. O que é isso? É primícia. Então, tudo que é primeira parte é do Senhor. Então, o filho primogênito, ele tem mais dificuldade. Ele tem dificuldade na área financeira, ele tem dificuldade na área emocional, ele tem dificuldade na área espiritual. Tudo com ele é muito mais intenso. Tudo que o filho primogênito começa, ele não consegue terminar. Ele sente dificuldade de se relacionar. Todos os projetos dele, ele começa um projeto, mas ele aborta pelo meio do caminho. Por quê? Porque existe um decreto e isso precisa ser quebrado. Amém? Mas daí depois eu explico isso. Então aqui, queridos, o primogênito, a primazia do Senhor é
Aí o que acontece? É o resgate da primogenitura. Aí precisa fazer um resgate. Não é comprar. O povo acha, fala o nome comprar, mas não é comprar. É fazer o resgate da primogenitura. O que é fazer o resgate da primogenitura, queridos? Eu vou explicar aqui, que senão vocês vão ficar com confusão na mente. Fazer o resgate da primogenitura é o seguinte. Então vamos lá. Eu, Michele, eu sou primogênita, filha primogênita. E o Senhor me separou para a obra. Eu fui separada para a obra. Veio uma pastora e me separou através do Espírito Santo de Deus. Falou: você é separado para a obra, você vai trabalhar pro Senhor. Então eu não tenho trabalho secular. O Senhor me pediu. Só que existem primogênitos que não precisam, eles podem. Entenda algo, nem todo primogênito vai viver exclusivamente do ministério. Eu vou falar de novo. Não são todos os primogênitos que vão viver exclusivamente do cemitério, não, do ministério. Nem todos os primogênitos vão viver da obra. Existem uns que vão ser e existem outros que não. Eu fui separado para viver exatamente da obra. Para você, que Deus ainda não falou, ou você já sabe que Deus falou para você que é para você continuar tendo a sua vida normal, com o trabalho secular, aí você precisa fazer o quê? O resgate da primogenitura. E o que é o resgate da primogenitura? É você ir lá com um sacerdote que entenda deste princípio, um pastor, um apóstolo, um profeta ungido por Deus, amém? Que saiba o que é isso, e aí você vai lá e você vai falar para ele: olha, eu preciso fazer o resgate da minha primogenitura. Por quê? Quando você não faz o resgate da primogenitura, a sua vida fica impedida no mundo espiritual de avançar e prosperar. Então, você começa com o seu ministério, parece que o ministério, de repente, ele para. Você começa a ter uma vida financeira estável, daqui a pouco a vida financeira, ela estagna, do nada você não consegue mais. A sua empresa vai bem, daqui a pouco, do nada, a sua empresa começa a ir mal. Então, quando você faz o resgate da primogenitura, o que acontece? Você está mandando uma mensagem no mundo espiritual e Deus está fazendo assim: a partir de agora, ele não precisa mais viver exclusivamente da obra. Ele está pronto, ele está liberado, ela está liberada para fluir, para prosperar, para crescer pelo suor do trabalho do seu rosto. Então, isso é o resgate da primogenitura. Quando você é liberado espiritualmente, amém? Para que você possa ter uma vida normal. Para que você possa ter uma vida como qualquer outra pessoa normal, sem depender do ministério, sem depender da obra. Então, se você é esse tipo de pessoa, amém? Aí você precisa procurar um pastor, você precisa procurar um apóstolo ungido, uma pastora ungida, um profeta ungido, um evangelista ungido, um mestre ungido, para que ele possa te trazer isso, fazer essa liberação, amém? No mundo espiritual, para que você possa romper. Irmã, e quando você é escolhido para viver da obra? Aí você é escolhido da obra, querido, não adianta você fazer. Amém? Aí não tem como, que nem eu fui separada para viver exclusivamente pro ministério. Aí é Deus, é Deus. Aí é com Deus. Amém? Deu para entender então como que funciona? Então é isso. Ah, irmã, você conhece alguém? Para quem quiser fazer, aí depois você me pergunta, que aí eu vou indicar o perfil de algumas pessoas que eu sei que fazem, tá? Que eu sei que fazem. Inclusive, eu preciso fazer o resgate da minha filha mais velha, para que ela possa, amém, fluir. Aí vocês... Ah, e qual que é o valor? Queridos, eu não sei. Eu não tenho essa informação para te dar, então eu não vou falar, para mim não falar nada aqui que não seja verídico. Tá? Aí você vai ter que sentar e conversar com essa pessoa que o Senhor te enviar, para que você possa saber qual que é o valor. Amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Porquanto havia, que eu estava falando, sobre a perseguição. Então,
voltando aqui que eu parei para falar sobre a primogenitura. Então, conosco, tudo é mais intenso. Então, talvez você viu que nessa semana você foi atingido, você está sentindo que você está sendo perseguido de uma forma muito, muito mais intensa. É exatamente por conta disso, por conta do portal de Pessa, por conta do portal da Páscoa. Então, nós, primogênitos, nós já somos caçados espiritualmente. Então, tudo com a gente é muito mais elevado. Tudo conosco, os ataques são diferenciados. Você pode ver que com o filho primogênito, as pessoas, os irmãos sofrem, mas não é como nós sofremos. A perseguição tem com as outras pessoas, mas não é igual como a gente. Então é muito mais exacerbado, muito mais elevado. Por quê? Porque Satanás quer acabar com tudo aquilo que pertence a Deus. Ai, mas a minha irmã do meio, a minha irmã mais nova não pertence? Pertence. Todos pertencem. Mas a primeira parte é do Senhor. Então entenda que Satanás ele vai querer roubar tudo que é a primeira parte. Ele vai querer destruir tudo que é a primeira parte. Tudo que é da parte de Deus ele vai querer. Não que ele não queira o irmão do meio ou a irmã mais nova. Não, ele quer. Mas tudo aquilo que é exclusivamente, que nasceu para algo, porque entenda, todo o primeiro filho, ele nasceu para cumprir o chamado de Deus. Tem uns que vão cumprir e tem outros que não vão. Amém? Você fazendo o resgate da sua primogenitura não impede de você cumprir o seu ministério. Não pense você que você está... eu vou comprar minha primogenitura, eu vou fazer o resgate da minha primogenitura e eu não vou mais exercer o meu ministério. Deus não te obriga a exercer o seu ministério, mas você tem que ver se esse não é o propósito de vida que Deus deu para você. E por que aí, outra coisa que o Espírito Santo está me trazendo aqui, e outra coisa, por que todo primogênito, ele é perseguido? Porque todo primogênito, ele tem porção dobrada. Ele tem porção dobrada de bênção. Ele tem porção dobrada de herança. Todo primogênito tem porção dobrada. Por que você acha que Jacó roubou a primogenitura de Esaú? Porque ele sabia da bênção da primogenitura. Então, todo primogênito, ele tem porção dobrada. Se você tem ali, se você que é irmã, você é irmã do meio, e você já é próspero, o seu irmão, ele tem porção dobrada, a sua irmã tem porção dobrada. Se você é o primogênito, você tem porção dobrada. Tudo é porção dobrada. É por isso que Esaú foi roubado por Jacó, porque ele sabia da bênção da primogenitura. Então é por isso que Satanás pega e vem tanto atrás dos primogênitos, porque nós carregamos a unção da porção dobrada, a unção da primogenitura. Tudo conosco é elevado, tudo conosco é o dobro, tudo. Amém? Então vamos lá. O ovo da Páscoa, irmã, não tem nada na Bíblia. O ovo da Páscoa é coisa coisa que a Igreja Católica, é coisa que o povo colocou como simbolismo, porque o ovo traz fertilidade, que não sei o quê. Não tem nada a ver. Ovo da Páscoa não tem nada de bíblico. Amém? É data comemorativa, é data como o Natal normal. Amém? Então, o ovo de Páscoa na Bíblia não existe. Não existe nada, tá? Pessa é isso que nós estamos falando sobre agora, tá bom? Sobre a morte dos primogênitos, sobre a ressurreição de Cristo no madeiro, isso é a Páscoa, tá? Então, vamos lá. Versículo 17. Porquanto ainda havia muitos na comunidade que não tinham se santificado, então os levitas tiveram que sacrificar os cordeiros da Páscoa em lugar de favor de quem não estava purificado. Isto é, cerimonialmente limpo, e que por esse motivo não podia consagrar o seu cordeiro pascal ao Senhor. Contudo, ainda que muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Então,
Queridos, antigamente, nessa época aqui, aqueles que não tinham se purificado não poderiam tomar a ceia, vamos dizer assim, não poderiam comer, participar do rito ali, amém, de Páscoa. Mas mesmo assim, esse povo acabou comendo, acabou participando. Todavia, Ezequias orou por eles, suplicando. Quem era Ezequias? O rei. Ele disse que Yahvé, o Senhor, na sua imensa bondade e misericórdia, se digne a perdoar o erro e o pecado de todo aquele que sinceramente inclina o teu coração para buscar a Deus. A Yahvé, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja cerimonialmente limpo, conforme as regras do santuário. E Yahvé, o Senhor, ouviu o apelo e o coração e a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias, com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram Yahvé, o Senhor, todos os dias com instrumentos de som, de grande ressonância e estridência, cantando a plenos pulmões ao Senhor. Ezequias mostrou sua aprovação a todos os levitas de grande capacidade no serviço de Yahvé. Eles comeram das ofertas da festa por 7 dias, sacrificando ofertas de paz e dando graças ao eterno Deus de seus pais. Então toda a comunidade decidiu prolongar a grande festa por mais 7 dias e a celebraram com muita alegria. O próprio Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes à comunidade para os sacrifícios. E os chefes apresentaram 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas diante da assembleia, e muitos sacerdotes se consagraram. Assim, toda a comunidade de Judá se alegrou, juntamente com os sacerdotes e levitas, e com todas as pessoas que haviam atendido ao convite para essa grande reunião. Vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam nos territórios de Israel e Judá. Houve, portanto, grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido evento de tais proporções na cidade. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e tomaram posição para impetrarem a bênção ao povo. E Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus e à santa habitação de Yahvé. Agora a gente vai lá para Lamentações 4, amém? Para vocês verem como que está tudo atrelado. O lamento do povo no cativeiro. Até o ouro reluzente perdeu seu brilho, como o ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são renegados à condição de vasos de barro, obras das mãos de simples oleiro. Até os chacais abaixam o peito e dão de mamar aos filhotes. Mas o meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. Para quem viu a última live, lembra da palavra do avestruz, amém? A língua do que mama fica presa no céu da boca. De tanta sede, as crianças suplicam por um pedaço de pão, mas ninguém as atende. Os que fartavam de alimentos de falta de qualidade e bem preparados, agora desfalecem nas suas ruas famintos. Os que se enfeitavam com vestes finas de púrpura, agora estão debruçados sobre os montes de cinzas. O castigo aplicado sobre o meu povo é mais severo do que o de Sodoma, que foi assolada de um momento para o outro sem que ninguém pudesse socorrê-la. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve ao sol, mais alvos do que o leite, e tinham a pele mais rosada que finos rubis, e sua aparência lembrava as mais lindas safiras. Contudo, hoje estão queimados como carvão. Ninguém os consegue reconhecer quando perambulam, enegrecidos pelas ruas. Sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, e agora parecem lascas finas de madeira seca. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que arrastam esfomeados. Os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de qualquer fruto que as lavouras pudessem produzir, pois estas também estão estéreis. As mãos das mulheres antes ternas e amorosas acabaram de cozinhar alguns dos seus próprios filhos, que serviram de alimento antes da morte e da completa destruição do seu povo. Ora,
Ora, Yahvé deu vazão total à sua cólera, espargiu a sua grande ira por toda a cidade. Ele mesmo acendeu um fogo terrível em Sião, a ponto de consumir os próprios alicerces da cidade. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não podiam imaginar que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos, por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Eis que perambulam como pessoas que não podem enxergar pelas ruas, caminham trópegos e contaminados de sangue, de modo que ninguém pode tocar em suas vestes. Gritavam-lhes: eis que estáis imundos, ó impuros, afastai-vos, desviai-vos de nós, não nos toqueis. Quando fugiram e andavam vagueando, comentavam-se entre as nações: aqui tais pessoas jamais haverão de morar novamente. Ora, foi o próprio Yahvé em sua ira que os espalhou. Ele já não zela por nós. Ninguém honra os sacerdotes nem respeita os líderes. Nossos olhos desfaleciam enquanto ficavam esperando em vão por socorro. Quando vigiávamos, olhávamos para uma nação que não era capaz de nos livrar. Observaram os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. O tempo da nossa destruição aproximava-se muito depressa. Todos os nossos dias estavam contados, porque nosso fim havia chegado. Nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias do céu. Perseguiram-nos sobre os montes e armaram-nos ciladas no deserto. O ungido de Yahvé, o fôlego da nossa vida, foi capturado em suas ciladas e armadilhas. O mesmo líder de quem dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Alegra-te grandemente, regozija-te, ó terra de Edom, que habitas nas terras de Uz. O cálice também passará a ti, e ficarás embriagado, e tuas vestes serão arrancadas. Ó cidades de Sião, eis que o teu castigo terá fim. O Senhor não prolongará o teu cativeiro. Entretanto, em relação a ti, ó terra de Edom, ele punirá o teu pecado e colocará em vista toda a tua malignidade. Queridos, aqui nós acabamos de ler o lamento do povo no cativeiro. Então, aqui em Lamentações nós estamos vendo que Deus havia levado o povo para o cativeiro. Por quê? Por conta do pecado, por conta das transgressões, por conta das iniquidades. E muito aqui se fala o quê? Por conta do pecado dos profetas e sacerdotes. Por quê? Por conta do pecado dos profetas e dos sacerdotes. Porque naquela época, só quem podia ter contato e falar com Deus face a face ali, né, ter intimidade com Deus, eram somente o quê? Os profetas, os reis e os sacerdotes. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele ainda não havia descido sobre a face da terra como nós vivemos hoje. Então, somente essas três pessoas, os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os profetas, é que tinham o poder ali, vamos dizer assim, o privilégio de falar com Deus. E o que aconteceu? Os profetas se perderam, os sacerdotes se perderam. E quando os profetas se perdiam, os sacerdotes se perdiam, os reis se perdiam, automaticamente todo o povo se perdia. Por quê? Eles precisavam de um para poder conduzir. Eles precisavam de alguém para poder falar aquilo que Deus estava mandando. E quando aquelas pessoas que haviam sido levantadas por Deus para trazer a mensagem de Deus se corrompia, logo eles não passavam uma verdade pura, verdadeira e genuína. Eles começaram a cultuar outro tipo de deuses. Eles começaram a acreditar em divindades pagãs, contaminando totalmente aquilo que Deus falava. Eles não ouviam mais da boca de Deus. Eles não falavam mais o que Deus queria. Eles falavam aquilo que lhe agradava. E aí o povo começou a entrar em quê? Em pecado. Queridos, infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas não estão dando o real valor ao sangue de Cristo. Irmão, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que hoje o véu foi rasgado. Que hoje você não precisa de mim e você não precisa do teu pastor, você não precisa de profeta, você não precisa de ninguém para fazer com que você fale com Deus. Você tem um acesso livre para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode falar com o teu Pai
o tempo inteiro, 24 horas por dia, se você quiser. E o que tem acontecido é que muitas pessoas não estão dando o real valor ao sangue que foi vertido na cruz. E esse sangue te trouxe livre acesso ao Pai. Esse sangue te trouxe libertação. Esse sangue te trouxe cura. Esse sangue te permite você ver o teu Deus, o Abba Pai, como teu paizinho querido. E tá cheio de gente que está dependendo. E eu sei que não é o caso de vocês, mas eu sei também que tem pessoas que entram por essa live que nunca me viram ministrar, ou que vê essa live que vai ficar gravada. E eu sei que tem pessoas aqui que ainda dependem de um terceiro para poder falar com Deus. Que ainda depende de um intermediador, assim como era no passado, para poder falar com Deus. E você corre um sério risco de você ser dependente de homens e mulheres. Porque se você não conhece a palavra de Deus, se você não tem intimidade com Jesus, se você não tem intimidade com o Espírito Santo, você não vai saber discernir se aquilo que vai estar sendo dito provém do Senhor ou não. E você corre um sério risco de ficar como este povo aqui, preso num cativeiro. Por quê? Porque você não consegue discernir o que está sendo dito, e esses homens e mulheres que você acha que está falando coisa de Deus, não está falando nada de Deus. E está fazendo você cair no engano. Então, queridos, em nome de Jesus, para você que é novo aqui, para você que nunca ouviu essa live, para você que está vendo essa live gravada, em nome de Jesus, busque ter relacionamento com o teu Pai. Busque ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Vai ler a palavra para que você não seja enganado. Em nome de Jesus, nós estamos há poucos dias de entrar dentro de um portal de libertação e cura, de transferência de riqueza, de governo. Porque Deus, Deus, através de Cristo Jesus, através do sacrifício de cruz, nos permitiu o quê? Governo. Que você governe sobre a face da terra. Que você tenha salvação, graça, misericórdia, mas que você também venha ter governo. Governo sobre a tua vida. Governo sobre as suas finanças. Governo sobre a sua área sentimental, espiritual, emocional. Então, queridos, em nome de Jesus, que hoje, em nome de Jesus, você possa se arrepender de ser totalmente dependente de um terceiro, de um homem ou de uma mulher, para você ter intimidade com o seu Pai. Porque tem pessoas que, se não recebem uma oração, ela não consegue orar. E eu não estou falando para você que é errado você pedir oração. E eu não estou falando para você que é errado, muito pelo contrário. Amém? Para quem aqui acompanha a live sabe, nós precisamos andar em corpo. Nós precisamos fazer parte de uma comunidade. Nós precisamos ter aliviar o fardo do outro. Aliviar o fardo do outro é diferente de eu pegar o fardo que não é meu e carregar e colocar nas minhas costas. Porque tem gente que quer colocar o fardo delas, tirar o fardo das costas delas e colocar nas costas de outra pessoa. Então é diferente. Amém? É diferente. Na semana passada, na parte da manhã, eu me dediquei totalmente a Deus, conversando com a Trindade. Glória a Deus! Louvando como nunca tinha feito antes. Conversei e oro com eles. Queridos, é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer. Eu estou escrevendo, amém, o PDF, o e-book sobre adoração. E uma das coisas que o Senhor tem me ministrado, porque quando eu escrevo, eu sou ministrada pelo Espírito Santo, né? E uma das coisas que o Senhor me ministrou é exatamente isso. Nós temos que querer passar tempo com o Senhor. E na parte da adoração, algo que o Senhor fala é, muitas pessoas falam, eu não consigo adorar. Eu não consigo ter relacionamento. Por que você não consegue adorar e por que você não consegue ter relacionamento? Porque você não tem intimidade. A gente só adora aquilo que a gente conhece. Às vezes você fala, eu adoro fulana. Nossa, eu adoro a Joana. Cara, a Joana é uma menina da hora. Cara, eu gosto muito dela. Por quê? Porque você conhece.
Porque você tem intimidade, porque você senta com a Joana, porque você conversa com a Joana, porque você sabe de tudo da vida da Joana. Nossa, eu adoro a Joana. Eu amo a Joana. Porque você conhece. Como que você adora algo que você não conhece? É impossível a gente adorar algo que a gente não conhece, que a gente não tem intimidade. Eu não posso adorar alguém que eu não conheço. Eu não posso adorar alguém que eu não tenho relacionamento. Eu não posso adorar alguém que eu não conheço a história. Eu não posso adorar alguém que eu não sei de onde veio, para onde vai, como que nasceu, como que iniciou. Para isso, querido, tá aqui. Tá aqui. Aqui, dentro da Bíblia. Você precisa conhecer a história do teu pai. Você precisa conhecer quem é Deus. Irmã, como que eu conheço quem é Deus? No Antigo Testamento. Leia o Antigo Testamento que você vai conhecer Deus. No Novo Testamento você vai conhecer Jesus e o Espírito Santo de Deus. Não que o Espírito Santo de Deus e Jesus não esteja no Antigo, ele está. Desde a primeira linha, desde a primeira letra do Antigo Testamento, Jesus e o Espírito Santo está. Porque Cristo é o Aleph e o Taf, o início e o fim. Ele está de Gênesis a Apocalipse. Só que no Antigo Testamento, você vai aprender a ver Deus. Você conhece Deus. Jesus aparece, mas não tão explicitamente como no Novo Testamento. O Espírito Santo está no Antigo? Está no Antigo. Mas também está no Novo. É por isso que você precisa ler a palavra no todo. E não viver de versículos isolados. E não viver daquilo que o povo te ensina. É por isso que a gente faz o devocional. Desde Gênesis a Apocalipse. Para que você aprenda. Para que você veja que Deus está no todo e que você precisa conhecer a Deus. Quando Deus diz para mim, filha, eu quero que você ensine os meus filhos a me ver como um pai. Eu falei, Jesus, como eu vou fazer isso? Através da palavra. Você só conhece Deus como pai quando você estuda a palavra. Se você não estudar a palavra, você não vai conseguir ver Deus como pai. Não tem como. O Senhor, ele foi muito claro e específico. Eu quero que meus filhos voltem a ter comunhão comigo. Eu quero que meus filhos se assentem à minha mesa. Eu quero que meus filhos me vejam como pai porque eu sou pai. Mas para isso você precisa criar relacionamento. E o que eu ensino vocês é ter relacionamento. Vocês pararem de ser dependentes de homens e depender de Deus. O homem vai ajudar você. Entenda, de uma vez por todas. O véu foi rasgado, querido. O véu foi rasgado. Você não precisa de ninguém para te levar para o teu pai. Você não precisa de ninguém para ter acesso ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Para quem é novo convertido, precisa de alguém mostrando o caminho, precisa de alguém que ensine, precisa de alguém que pegue, olha, é assim, é assado. Mas, querido, se você já tem mais de 2, 3 anos de convertido e você ainda depende de alguém para ouvir Deus, você ainda depende de alguém para ter relacionamento com Deus, em nome de Jesus, que essa cadeia de dependência venha a ser quebrada, em nome de Jesus. O véu foi rasgado. Cristo está esperando por você. O teu Pai está esperando por você. O Espírito Santo está do seu lado. Jejue, se santifique, porque talvez você está com a sua alma governando você. E é por isso que você não consegue orar, é por isso que você não consegue adorar, é por isso que você não consegue buscar, é por isso que você não consegue clamar. Amém? Vamos orar? Foi numa adoração profunda que vi Jesus sentado ao meu lado. Queridos, é através da adoração. A irmã também comentou aqui que convidou o Espírito Santo para sentar do lado e conversar de voz audível. E conversou de voz audível, queridos. Isso que está sendo relatado aqui não é somente para elas. Não é somente para mim. É para todos. É para todo mundo. Cristo
está disponível para todos. O Espírito Santo de Deus está disponível para todos. Deus está disponível para todos. Deus quer te levar no nível de relacionamento, querido, que você não tem ideia. Ele quer que você seja profundo, intenso. Na sexta-feira eu mandei algo no grupo para que nós sejamos intensos e ousados na presença de Deus. Seja intenso e ousado. É tempo de intensidade e ousadia no espírito. Não dá para ser mais passivo no espírito. Ah, eu não estou conseguindo orar e está tudo bem. Não, você não está conseguindo orar, não está tudo bem. Vai para a guerra. Senhor, eu não aceito. Queridos, eu tive uns trelelê com Deus essa semana, que eu falei, eu peguei e coloquei tudo. Eu falei, Jesus, tem alguma coisa que não está batendo. Eu tive um tete-a-tete com Deus, porque tem hora que a gente precisa ter um tete-a-tete com Deus. E expor, sabe por quê, queridos? Porque Ele sabe o que está se passando. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você sente. E se você não colocar para fora, o meu marido falando verdade. E se você não colocar para fora, isso se torna gatilhos do inimigo para fazer com que você desista de tudo. Para fazer com que você não creia mais. Para fazer com que você veja que a promessa não vai acontecer. Então você precisa externar o que está dentro de você. Por que as pessoas entram naquele estado emocional que a pessoa, né, que começa com dre e termina com são, que eu não posso ficar falando aqui, que senão eles derrubam a live? Por que as pessoas fazem isso? Por que entra nesse nível das pessoas não falarem nada? Porque é de forma proposital. O inimigo vem e fica, para que você vai ficar falando? Guarda para você. Aí a pessoa não consegue externar. Ou então, quando ela externa, ela não externa para Deus. Ela externa para pessoas que não podem ajudar. Aí a pessoa pega e fala assim, isso não é nada, para de frescura. E aí o estado emocional da pessoa vai ficando pior. E a pessoa vai entrando na deprê e vai ficando. E vai ficando. E vai ficando. Então, queridos, externe. Deus já sabe o que está acontecendo com você. Deus sonda o teu coração, o teu espírito, as tuas emoções. Deus sabe. A palavra do Senhor diz que não tem para onde você fugir. Só que você precisa colocar para fora. Só que você precisa mostrar para o inimigo que quem está governando essa situação não é essa situação. É Deus. Porque às vezes a gente deixa a situação nos governar. Porque às vezes a gente olha, amém, com os olhos da carne. E eu falo, queridos, não é legal pregar, não. Sabe por quê? Porque a gente só tem autoridade para falar aquilo que a gente vive. Então, para mim estar falando isso aqui para vocês, eu tive que pastar um final de semana. Eu tive que entrar numa coisa muito louca entre eu e Deus e o Espírito Santo e a Trindade e falar, Jesus, o que está acontecendo? Para poder ensinar, a gente tem que aprender. Ninguém se torna professor, amém? Sem passar por nada. Só que deixa eu te falar, o teu mestre, o teu Rabone, ele está com você. E Yeshua está com você. Ele não larga da tua mão. Ele não larga da tua mão. Ele está com você. Então externe, coloque, porque às vezes, querido, você vê as grandes pessoas, né, que você acha que é grande, os pastores, os missionários, os profetas, nossa, é mulher de Deus, é homem de Deus, não acontece nada, querido, vocês não têm noção da guerra que é. Eu tô falando isso para te fortificar, para você não achar que eu venho aqui fazer a live e que tá tudo bem, que o teu pastor sobe no púlpito e tá tudo bem, porque na grande maioria das vezes não tá tudo bem. Não tá. Mas a gente segue firme. Então eu tô te incentivando, não desista. Externe, fale com o Senhor. Ele já sabe, mas Michele, ele já sabe. Ele já sabe. Mas você precisa externar para que o inferno ouça, para que o inimigo ouça e fala, ei, peraí, ela tá passando por tudo isso, eu tô atacando as emoções dela, eu tô atacando o espiritual dela, e ela tá mandando um recado para mim, porque é isso que ele fala.
E ela está mandando um recado para mim, falando o quê? Satanás, fica quieto. Satanás, fica quieto. Satanás, fica quieto, porque quem está no controle é Deus. Quando você externa, você manda essa mensagem ao inimigo. Fica quieto, porque o meu pai está no controle. Eu consegui colocar para fora. Porque senão, queridos, é por isso que está cheio de homens e mulheres de Deus doentes, com as emoções abaladas. Porque acha que está tudo bem, mas não está. E a gente quer mostrar, às vezes, que está tudo bem. A gente quer falar, não, está tudo bem. E a gente sabe que no fundo não está tudo bem. E Deus só está esperando você pegar e falar assim, Senhor, não está tudo bem. Para de ficar empurrando com a barriga. É assim que se diz, né? Não fica empurrando com a barriga. Tem situações, queridos, e agora eu não sei nem por que Deus está pedindo para mim falar isso aqui. Existem situações que você tem que arrumar e não deixar de lado para depois você arrumar. Organiza de vez. Alinha logo de vez tudo que precisa ser alinhado. Para de ficar procrastinando algo que você já deveria ter feito. Para de prolongar a dor. Para de prolongar o processo. Tem pessoas que estão prolongando o processo porque está com medo do processo. Deixa eu te falar, Deus está contigo. Deus está contigo. Para de prolongar o processo. Amém? Vamos orar? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu louvo, bendigo e exalto o teu nome por esta live. Obrigada, Pai, por esta palavra. Obrigada, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor, ó Pai, falou no profundo, no íntimo e no secreto de cada homem e cada mulher aqui, Pai, aqueles que precisavam ouvir, Senhor, a sua palavra. E eu peço, Pai amado, Pai querido, que ela seja, Senhor, em nome de Jesus, eficaz, como uma espada de 2 gumes, em nome de Jesus, e que ela penetre juntas e medulas, e que ela venha trazer separação, Abba, em nome de Jesus. Tudo aquilo que precisa ser colocado para fora vai ser colocado para fora. O que precisa ser externo, Pai, externalizar, em nome de Jesus, que eles coloquem para fora. Em nome de Jesus, eu declaro que todas as trancas que Satanás colocou nas bocas são arrancadas agora. Em nome de Jesus, as amordaças são arrancadas agora. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que os corações que estavam, Senhor, aprisionados dentro de cativeiros, são libertos agora, liberados em nome de Jesus. E os anjos do Senhor começam a abrir. O Senhor me mostra, queridos, como se pessoas tivessem gaiolas dentro do peito. E essas gaiolas, elas estão com os corações aprisionados. E é por isso que você não conseguia externalizar muita coisa. E o Senhor, Ele está abrindo agora para que você coloque para fora o que precisa ser colocado. Pessoas que estavam com amarras na boca e você vivia falando, não, tá tudo bem, mas você sabe que não tá tudo bem. Deus precisa ouvir da tua voz. Ele já sabe, mas irmã, ele já sabe. Irmã, ele já sabe, mas você precisa externar. Sabe por quê, queridos? Deus nos fez com um sopro de vida. Ele soprou. Quando ele criou todas as coisas, ele disse, está na palavra, e haja luz e houve luz. Então tem coisas que você precisa dizer, que haja, para sair fôlego de vida, para sair o Ruach Kodesh do Espírito. O Espírito que cria todas as coisas. O que é o Ruach Kodesh? É o sopro santo do Senhor. Para que saia o sopro santo que Ele soprou em você, para que saia e você, em nome de Jesus, seja liberto. Então você precisa falar, queridos. O que o inimigo está impedindo é muitas pessoas de falar. Fale. Fale com teu Pai. Fale com Deus. Fale com o Espírito Santo. Fale com Jesus. Se Deus colocar alguém para você falar, um homem de Deus, uma mulher de Deus direcionada, fale, mas fale. Principalmente com o teu Pai. Porque o inimigo está ao nosso derredor, ouvindo tudo. Ele não tem poder para acessar o teu pensamento, porque ele não é onisciente,
Ele não é onipresente e ele não é onipotente. Somente o Deus vivo de Israel, que é onisciente, onipresente e onipotente. Então, às vezes, o que acontece? Ele vai agir em você através do quê? Das frequências que você está emitindo. Daquilo que você está demonstrando com o teu corpo. Daquilo que você está demonstrando com as suas emoções. E ele vem e ele começa a lançar dardos e setas com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente. E aí você se vê no estágio muito pior do que você estava. Então fale, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus, Pai, juntamente com os anjos do Senhor, Senhor, eu te peço, Pai amado, Pai querido, comecem a visitar, Senhor, continua visitando essas vidas, e que caia por terra, em nome de Jesus, todo ataque das trevas, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, toda ação maligna, tudo que impede, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas de declararem, de colocarem para fora o que precisa ser colocado. Começa em nome de Jesus a ser destronado agora, Pai. Em nome de Jesus. É o que eu oro, Pai, e declaro. Bênção sobre a vida deles, Pai. Bênção sem medidas, sacudidas e transbordantes. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, ajuste as vossas armaduras espirituais. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, armaduras apropriadas para este novo nível, Pai, que nós estamos. Pai, que os teus filhos venham ser, Senhor, em nome de Jesus, ativados no Espírito, preparados pelo Senhor, para que nós possamos passar pelo portal, Pai, o maior portal de purificação, de libertação e cura que existe, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu oro, Pai, e declaro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, queridos, é isso. Que Deus os abençoe, que Deus os guarda, que Deus os proteja, em nome de Jesus. Que a graça, o poder e o amor e as misericórdias do Pai venham ser, em nome de Jesus, todas reveladas, venham ser todas liberadas e derramadas sobre a vida de cada homem e cada mulher aqui, em nome de Jesus. Amém? E na quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui de volta, em nome de Jesus. Então, voltando mais uma vez, se você quiser continuar o seu jejum, ou se você quiser abrir um jejum, amém? Até o portal da Páscoa, abra. Por que eu não vou fazer, queridos? Porque nós já estamos num propósito de 3 dias. De 3 dias, que é o jejum de Ester. Então, se você quiser entrar no jejum de Ester, entre no jejum de Ester, que vai ser dia 1, dia 2 e dia 3. Amém? Então, é por isso que eu não vou fazer de forma abrangente, amém, esse jejum. Porque nós já estamos nesse propósito, que é um propósito forte, que é um propósito difícil, de 3 dias. Mas se você quiser jejuar, jejue. Não espere por mim. Não espere por ninguém. Seja totalmente direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Não voltou ao horário antigo não, gente. É porque meu filho hoje não foi para a escola. E eu vou ter que levar ele no médico. Então, eu comecei mais cedo para poder acabar mais cedo, para poder levar ele no médico. Amém? Então, é por isso. Mas na quarta-feira nós voltamos a partir das 8h15, tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, em nome de Jesus. E na quarta-feira nós estaremos aqui, em nome de Jesus. Até mais, queridos. Amém.